Eu queria que vocês contassem pra gente qual que é o início desse site, como que nasceu esse sonho do Palavra do Dia, como é que surgiu isso? Assim, não planejamos, né? Como você não falou, não planejamos. Eu passei por momentos difíceis que eu queria engravidar novamente. Tinha, né? Eu, o Sandro e o Christian com 5 anos. E eu queria engravidar novamente. E a gente começou o processo, né? Para ter um outro filho. E aconteceu que eu passei por uma série de abortos, né? Eu tive um aborto e nesses momentos eu comecei a buscar o Senhor, né? Buscando na palavra entender o porquê que eu estava passando e aí eu comecei a compartilhar essas mensagens na internet, né? Eu tenho meu testemunho, depois quem quiser saber ponto por ponto, certinho, depois pode assistir o testemunho. Mas eu comecei a escrever as minhas experiências com Deus, né? E aí essas pessoas que começaram a ver o meu testemunho, as coisas que eu estava passando, elas começaram a espalhar um para o outro, né? E aí chegando ali no site, que depois eu posso voltar qualquer coisa para falar para vocês, eu não pensei em abrir um blog, eu nem sabia como funcionava um blog. Foi bem orgânico, então. Foi orgânico, foi, né? O interessante das mensagens que ela começou a mandar foi que ela escrevia aquilo que servia para ela. Era o momento de dor dela, o momento do que ela queria para ela. Então ela mandava uma mensagem, mas era aquilo que ela estava sentindo, era aquilo que ela estava vivendo. Nesse meio tempo eu ainda estava trabalhando circularmente, né? Então eu não acompanhei 100% desse processo. Né? Então ela estava fazendo, só que era algo para ela, só que começava a vir retorno. Porque as pessoas falavam, né, Mi? Parece que é pra mim essa mensagem. Eu mandava no e-mail, né? Eu trabalhava num lugar onde eu recebia muita mensagem depravada, né? Muitas mensagens depravadas no e-mail. Lugar tribuloso. Sim. E teve um momento que Deus mexeu comigo ali, me constrangeu, falando assim, olha, eles não têm vergonha de compartilhar essas coisas. Por que você tem vergonha de compartilhar a palavra? Então, eu compartilhava só a palavra do dia. A palavra do dia, né? Que era só um versículo. Na empresa? Na empresa. Era 45 contatos que eu tinha no e-mail. E essas pessoas recebiam e mandavam para outros amigos. E uma pessoa que começou a receber a mensagem falou, por que você não coloca no blog? Você não abre um blog? Deixa eu ver o que é isso, né? O que é o blog? E falando sobre o processo que eu passei de dores, deixou de ser somente versículos e começou a virar reflexões. Então eu li a palavra ali que Deus tinha, né, que tinha saído para mim naquele dia, que eu orei e Deus revelou para mim aquela palavra que eu fazia a leitura, e eu comecei a colocar o meu diário ali, como eu estava me sentindo, que eu queria desistir, que eu não estava me sentindo bem, coisas que eu ouvi e não gostaria de ter ouvido. Então eu colocava, fazia o meu diário. Então eu abri o blog e comecei a colocar essas palavras lá. E um foi passando pro outro, e aí teve gente que mandava mensagem para mim assim, olha, só falta eu colocar o meu nome, eu tô desse jeito. E aí foi um passando pro outro, e aí o que aconteceu? O nome do blog, que é Palavra do Dia Coutinho, não foi eu que escolhi. Ah, é? Não foi eu que escolhi. Escolheu? Foi o Google mesmo, né? O Gmail na época. Porque eu fui lá, eu ia abrir o blog como Palavra do Dia. Mas já tinha um site que era Palavra do Dia, mas era um dicionário. A palavra do dia de hoje é tal, né? Então não podia usar esse domínio. Então quando eu fui registrar ali, ele me deu várias sugestões. Igual quando você abre um e-mail e ele fala, já existe. Então te dá sugestões. E me deu a sugestão de Palavra do Dia Coutinho por causa do meu nome. E eu, tudo bem. Então eu deixei assim. Ótimo. Legal. E aí eu comecei todos os dias postando uma mensagem, porque eu lia a palavra todos os dias, então eu postava todos os dias. E nisso as pessoas foram compartilhando, e até porque hoje no Google, quando você pesquisa, tá lá em cima, até porque não começou ontem, né? Começou em 2008.
uma história. Né? Em 2008. Então, assim, as pessoas começaram a pesquisar. Palavra do dia para hoje, palavra de Deus hoje. Então, isso ajuda muito no engajamento, né? Mas não foi nada intencional, eu nem sabia. Hoje tem cursos de internet, como você está no topo, como você ser visível aí na internet. Mas eu não me preparei para isso. Deus me preparou para esse tempo, né? Ele já sabia que esse tempo ia existir. E quando eu mandava as mensagens no e-mail e postava no blog, eu usava a internet de escada, o IG, né? Então, era assim, o que eu faço hoje, em 5 minutos eu levava quase 1 hora. Isso quando alguém tirava o telefone do gancho que caía. Tinha que começar tudo de novo. Aí tinha que começar tudo de novo, né? E a conexão, assim, gente... sabe quando o celular... Hoje a gente tem o 4G, né? 4.5, né? E às vezes... Quando em algum lugar fica 3G, você fala, nossa, tá horrível. Em alguns lugares fica o Hzinho, né? Ou aquele E, que é muito lento. Não, nem funciona, né? E era essa conexão antes. Você ficava ali, ó. Gente. Esperando. E ia todo Mas é que dia. pra você era também meio que como uma terapia, assim, Sim, né? aham. Porque é interessante você tocar nesse ponto. Eu não sabia disso. Apesar de eu conhecer vocês, eu não conhecia, assim, né, nesse nível de detalhes. Porque eu, como cristão, a gente tem muito, assim, uma visão de que os nossos líderes, as pessoas que estão ao nosso redor, são imbatíveis, que nós não temos fraquezas. Mas quantas vezes nós já não pensamos em desistir? Só que Sim. parece que é um crime falar sobre isso. Então, é legal você falar que o seu retorno veio com pessoas se identificando com essas lutas. Sim. Porque isso é muito real. Então, as pessoas começou ali na sua empresa... E aí foi ficando orgânico, você abriu o blog. E aí, como é que foi pra você quando você começou a receber o retorno das pessoas, e-mail, testemunhos? Isso me encorajou, né? Uhum. Me encorajando porque eu comecei a ver que não era só eu que estava passando por problemas. Porque às vezes a gente, quando passa por momentos difíceis, a gente acha que a gente é o único, né? A gente pensa que só a gente está passando dificuldade. Então, quando eu recebi esse retorno, eu falei assim, não sou eu, que não é só eu que estou passando por isso, tem outras pessoas também. Então, eu sempre eu pensava, eu tenho que compartilhar amanhã porque alguém também estava precisando. Então, a gente acaba colocando a nossa dificuldade no bolso, né, como diz aí, para poder amparar o outro. E ainda, é o que diz a palavra, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Glória a Deus. Né? Então, assim, eu ficava tão feliz de ver que realmente pessoas estavam... fala assim, eu nem te conheço, nem sei como essa mensagem chegou para mim, mas eu tava desse jeito. Então, isso foi e ainda hoje, quando eu recebo retorno, porque ainda hoje muitas vezes tenho vontade de desistir, ainda hoje eu fico triste, ainda hoje tem coisas que não dão certo do jeito que eu quero. E o retorno é o que me encoraja. Mas pode perguntar, mas ainda hoje, como desejo desistir, né? Acontece que, da mesma forma que os testemunhos, eles motivam, sempre tem alguma coisa que surge que é para colocar para baixo. E no começo foi assim também. No começo eu lembro de que pessoas assim que até conhecia a gente, né? E muito bem. E aí mandava mensagem falando, olha, eu não quero que mande essa mensagem para mim. Sim. Para de mandar essa mensagem para mim. Pessoas conhecidas falavam assim, não manda mensagem para mim. Gente. Não manda. Aí eu, tudo bem. Só que ao mesmo tempo, enquanto uma pedia para não mandar mais, tinha 5, 6, 10 que falavam, não, por favor. Sim, olha, no outro dia tinha gente que falava assim, me tira da listagem. Aí eu, tudo bem. Tirava. Falava assim, mas como, né? Essa pessoa é tão de Deus e ela não quer receber uma mensagem. Porque assim, a palavra do dia, ela é simples. A minha linguagem, a linguagem que o Senhor tem me usado para compartilhar é o simples. Você não precisa de palavras difíceis, é o que eu tô sentindo, tá doendo mesmo. Eu quero dizer, não preciso. E aquilo que Deus falou comigo, eu não preciso falar palavras difíceis. É realmente assim, é isso, é bem direto. Então, quem é essa pessoa? Quando a pessoa é muito estudada, ela fica faltando o crentez, né? Isso. Fica faltando crentez. Então, ela senão ela não fala assim como o crente tem que falar. E aí,
começaram a falar, não manda mensagem pra mim. Eu falei, tudo bem, mas quando saía uma pessoa, entrava 10, falava, olha, tem uma lista de pessoas aqui que querem receber a mensagem. Então, era tão assim, e foi passando, e